noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui no Centro Dom Bosco. É um velho desejo que eu tinha vir ao Rio de Janeiro para conhecer em loco essa obra tão providencial, que dá tantas esperanças para o futuro do Brasil. Me pediram que falasse a respeito deste livro que acabou de sair. É um livro meu que está saindo aqui com o nome Tudo o que você precisa saber sobre a monarquia no Brasil. Na realidade, esse livro é uma reedição, é a 4ª edição de um livro que foi publicado em 1992 para 93, quando nós estávamos nos aproximando do plebiscito, aquele plebiscito que houve. Eu acho que aqui o senhor é desse tempo. O senhor se lembra do plebiscito? Acho que só. Também lembra. Como? Foi. Como? Chegou a votar? Bom, então, naquele tempo, houve um plebiscito sobre as formas e os sistemas de governo, mas foi um plebiscito todo ele conduzido pelos republicanos com fidelidades muito cheios de casuísmos. Nós que trabalhamos ativamente nisso, na época, eu trabalhava no secretariado do príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Eu trabalhei com a Juventude Monárquica, eu trabalhava com a Comissão de Doutrina do Movimento Monárquico. Nós sabíamos perfeitamente que esse plebiscito eram favas contadas, que não havia nenhuma esperança. Agora, uma coisa precisaria ficar clara. O plebiscito foi aceito e nós tivemos que trabalhar dentro dele, mas não foi querido por nós. Muitas vezes, na Europa, eu encontrava pessoas que diziam: como é que vocês, sendo monarquistas, querem fazer um plebiscito? Não é contraditório? É contraditório, sim, porque a forma de uma aceitação de uma dinastia, ela se dá de outras formas, não é um processo eleitoral, é uma coisa muito mais sutil, muito mais gradual, sedimentada pela história, é muito diferente. Bom, mas esse livro foi lançado, é um livro bastante volumoso, e nesse livro, o que eu procurava mostrar era a monarquia tal como se apresentava naquele contexto, mas sem deixar de considerar a monarquia num sentido histórico, como é que era a monarquia tradicional, que foi legada pela Idade Média, com toda a formação, com toda a influência da Igreja na Idade Média. O Papa Leão XIII dizia que a Idade Média foi a época em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Então, foi naquele contexto que se constituiu uma monarquia orgânica de inspiração católica, corrigidos os erros das monarquias dos tempos dos bárbaros e, sobretudo, os erros daquelas monarquias do paganismo clássico. Quer dizer, era uma monarquia toda ela equilibrada, toda ela baseada no direito natural e nos costumes. As franquias, os costumes eram muito respeitados. Enfim, tudo isso eu procurei deixar muito claro neste livro. Agora, todo o livro foi feito dentro de um contexto de plebiscito. Então, a focalização dos assuntos era em ordem ao plebiscito, mas é um livro que ultrapassa muito o próprio plebiscito. Era um livro mais de formação. Quando nós falamos sobre monarquia no Brasil, a primeira pergunta que se faz é: que monarquia? Porque uma é a monarquia a ideia que nós temos é Dom Pedro I, Dom Pedro II, a princesa Isabel, que não chegou a reinar. Agora, o Brasil foi monarquia desde 1500. Quer dizer, é muito anterior. Agora, quando se fala da monarquia de Dom Pedro II, a monarquia do Império, há duas ideias
que eu acho que nós devemos evitar, porque elas empobrecem o assunto. Elas são visualizações parciais, são visualizações incompletas que não permitem uma análise objetiva. A primeira visualização errada é querer romantizar a monarquia brasileira. Foi perfeita. Não, o tempo do Dom Pedro II era tudo perfeito. Não foi. Havia muita coisa errada. Havia muita coisa que precisava ser corrigida. A outra é fazer o processo contrário. Não, foi tudo maçônico, foi tudo mal orientado, não presta. Tira fora. Também não é assim. A análise dos procedimentos históricos, dos processos históricos, é muito sutil. Ela exige muita capacidade de análise e de matiz. Não basta, num procedimento histórico, fazer como se faz numa equação de matemática, sinal mais ou sinal menos, está tudo resolvido. Não é assim. Muitas vezes as coisas são delicadas, elas exigem uma análise mais demorada. Eu vou dar um exemplo. O Dom Pedro II, ele viveu no século XIX. Pois bem, eu pergunto, o século XIX, para a igreja, para a civilização cristã, foi um século bom ou foi um século mau? Eu pergunto, põe sinal mais ou menos na frente, me respondam. Não dá para responder. Porque o século XIX, num certo sentido, foi bom. Foi um século em que houve uma reação muito sólida, uma reação muito autêntica contra os erros do século XVIII, que foram quais? O enciclopedismo, a Revolução Francesa, a imoralidade. O século XVIII foi um século pornográfico, enquanto que o século XIX representou um recuo. Até se fala do vitorianismo. Quer dizer, foi um século, de vários pontos de vista, mais conservador. Foi um século em que houve, pelo menos, 2 grandes papas, Gregório XVI e o Beato Pio IX. Foi um século em que houve grandes santos, mas muitos santos do século XIX. Peguem uma cidade, a cidade de Turim. A cidade de Turim, no norte da Itália, de certo ponto de vista, era o que estava mais avançado em matéria de revolução. Foi de lá que saiu o movimento que destronou o Papa. Foram os Savoias que fizeram a unificação italiana e romperam toda a ordem que vinha da Idade Média dos Estados Pontifícios. Pois bem, na cidade de Turim, essa cidade que por vários lados representava o que havia de pior na Itália, ao mesmo tempo residiam vários santos. Na cidade de Turim, que é uma cidade que, para os padrões atuais, seria uma cidade entre pequena e média, na cidade de Turim, capital do reino do Piemonte, morava São José Benedito Cotolengo, que fez a obra da Divina Providência, uma obra monumental. Morava na mesma cidade São José Cafasso, grande mestre de teologia moral. E morava um amigo íntimo dos dois, que todos os senhores e as senhoras conhecem perfeitamente, São João Bosco. Quer dizer, nessa cidade, que era o que havia de pior, andavam pelas ruas 3 santos. O padre Cafasso, ele não era rico, mas tinha alguns bens. Ele não era religioso, não tinha voto de pobreza, tinha alguns bens. Quando ele morreu, foram abrir o testamento dele. Sabe o que ele fez com os bens dele? Deixou metade para o meu amigo José Benedito Cotolengo, a outra metade para o meu amigo João Bosco. Isso é a cidade de Turim. Peguem a família de Savoia, que foi a família que destronou o Papa. É uma família que, na Idade Média, tinha dado vários santos. Era uma família antiquíssima. No século XIX, tiveram um papel péssimo. Pois bem, uma das filhas de Vittorio Emanuele, que foi o carrasco que conquistou Roma, que expoliou os bens do Papa, uma das filhas dele é a beata Maria Clotilde de Savoia-Napoleão. É beata. Então, compreendem como é difícil colocar um sinal mais e outro menos na frente das coisas?
Compreendem como a interpretação da história, dos fatos históricos, até das pessoas históricas, exige muitas vezes um cuidado, um senso de matiz. É muito fácil dizer, não, o Império não prestou, ou então, não, o Império foi perfeito. Não é assim. A própria Constituição de 1824, do ponto de vista jurídico, é uma obra-prima, mas ela estava cheia de pressupostos que vinham da Revolução Francesa. Então, quer dizer, era uma coisa muito boa por uns lados, mas eivada, envenenada por outros. E todo o século XIX foi assim. Num certo sentido, foi um século que se voltou para o que havia de medieval. Século XIX, a Idade Média voltou a ser prestigiada. Sabem que na Revolução no fim da monarquia francesa de Luís XVI, os franceses tinham tanta vergonha da Idade Média que iam destruir a Catedral de Notre-Dame. Queriam fazer um templo grego. Queriam destruir aquela maravilha e fazer um templo grego. O que salvou Notre-Dame foi a Revolução Francesa. Compreendem como é difícil colocar sinal mais e menos na frente das coisas? É muito complicado. Bom, então, quando se fala em monarquia, e aqui vamos entrar no tema da nossa exposição, o que eu falei até agora foi apenas uma introdução, Quando se fala em monarquia, a gente não pode ter a ideia de que é uma fórmula mágica. Basta restaurar a monarquia e está tudo resolvido para o país. Todos os problemas estão resolvidos. Não é assim. Uma restauração monárquica, ela será eficiente se acompanhada de uma restauração de ordem moral, portanto religiosa. Porque a vida da sociedade vem do fator religioso. Isso nós não podemos esquecer. Bom, vamos então falar monarquia. Eu poderia, digamos assim, conduzir esta nossa conversa de hoje à noite para responder a seguinte pergunta: monarquia, por que não? Está claro? Monarquia, por que não? Agora, para responder isso, eu diria o seguinte, que é um tema muito amplo, muito vasto, para ser tratado com profundidade, teria aspectos de ciência política, de filosofia, até de teologia da história, de direito. Não é possível entrar por aí. Eu poderia, por exemplo, fazer todo um desenvolvimento sobre formas de governo, a forma de governo ideal, segundo São Tomás de Aquino. É um tema interessantíssimo, que daria todo um curso, seria muito interessante. Poderíamos entrar pelo padre Taparelli da Zélio, que era, aliás, também de Turim, foi contemporâneo de Dom Bosco, era daquela região, era de uma grande família do reino de Piemonte, padre Luigi Taparelli da Zélio. Ele escreveu um tratado de direito natural que é monumental. Aliás, uma coisa que valeria a pena, esse tratado dele, valeria a pena o Dom Bosco reeditar, viu? É algo que valeria a pena não esquecerem. Ele teve seguidores no mundo todo. Aqui no Brasil, no século XIX, nos cursos de direito do Brasil, havia discípulos do padre Taparelli da Zélio. Por exemplo, em Recife, na Escola de Direito do Recife, a Faculdade de Direito do Recife, havia 3 irmãos, os irmãos Souza. Era o Brás Florentino Rodrigues de Souza, conhece perfeitamente o Dr. Luiz Ramiro. O Brás Florentino, o irmão dele, Joaquim Soriano, o terceiro eu esqueço o nome. Leandro? Não me lembro se era Leandro. Leandro. Bom, eles constituíam a chamada Escola Tradicionalista do Recife. Eram discípulos do Taparelli da Zélio. Em São Paulo, foram discípulos do Taparelli da Zélio o José Maria Corrêa de Sá e Benevides, que foi um grande jurista de São Paulo,
professor da Faculdade de Direito, o Rafael Correia da Silva, discípulo dele, João Rubino de Oliveira, o João Mendes Júnior, foi discípulo do Taparelli, para verem, nós poderíamos entrar por aí, mas tomaria muito tempo e desviaria o assunto. Então, vamos pegar alguns focos específicos. Eu digo o seguinte, a monarquia é uma forma ou um sistema de governo, se preferirem, que apresenta inúmeras vantagens. Por que, então, tantas repúblicas foram proclamadas nos últimos 100, 120, 150 anos? Por quê? Por que tanta incompreensão em relação à monarquia? Essa é a pergunta que eu lanço. E eu respondo que, no fundo, as objeções contra a monarquia, elas provêm única e exclusivamente de preconceitos. São preconceitos que impedem a compreensão da monarquia. Que preconceitos são esses? Vamos agora entrar que preconceitos são. Em primeiro lugar, muita gente não compreende a genialidade das instituições monárquicas. A fórmula monárquica para resolver o problema da passagem do poder de uma pessoa para outra pessoa, de uma geração para a geração seguinte, sem conflitos, sem romper aquilo que São Tomás de Aquino e antes dele Aristóteles dizia que é o bem maior de toda a sociedade, que é a unidade. Sem romper isso, é tão inteligente o sistema que, dizia o espanhol José María Pemán, é uma fórmula inteligente demais para ser entendida por espíritos vulgares. É sutil demais, precisa ter inteligência para entender. Esse é o primeiro problema. Agora, também há preconceitos por parte de pessoas que acreditam piamente numa série de mitos, numa série de ficções políticas que embasam, teoricamente, as repúblicas modernas. São mitos, nós vamos analisar alguns aqui. Acreditam, por exemplo, que somente numa república pode haver participação efetiva do povo no poder. E que numa monarquia, portanto, república seria sinônimo de democracia e monarquia seria sinônimo de ditadura, de regime autoritário. Acreditam nisso, piamente. Agora, isso aí não tem a menor base, nós veremos isto. Quando eu critico república, notem uma coisa, eu estou criticando as repúblicas modernas, filhas da Revolução Francesa. Não estou fazendo uma crítica às repúblicas do passado. Por exemplo, a velha República Romana, Roma, teve 7 reis antigos e um moderno. Depois, se me lembrarem, eu falo do 8º rei de Roma. Mas Roma teve 7, os 7 primeiros reis de Roma, desde Rômulo até Tarquínio o Soberbo, que foi o 7º. Depois disso, ela se transformou numa república. Na realidade, era uma república aristocrática. Havia um certo número de famílias que estruturavam a sociedade romana. E essas famílias é que conduziam Roma. Mais tarde, elas se reuniram no Senado romano. E o Senado romano era a sede do poder em Roma. Tudo se fazia em nome do Senado. Até que entrou o Império Romano com Otaviano Augusto, já no comecinho no começo da era cristã. Mas Roma foi longamente uma república. A República Romana não caberia fazer a crítica que nós estamos fazendo às repúblicas modernas. A República Romana tinha muitos valores, tinha muitos elementos bons, bastante apreciáveis. Também aquelas repúblicas medievais, como, por exemplo, em Gênova ou em Veneza, eram repúblicas, mas eram repúblicas que não padeciam dos males das repúblicas modernas que vieram depois da Revolução Francesa. É outra coisa. As repúblicas dos cantões suíços. É uma democracia. No cantão suíço
reúnem-se os chefes de família e tomam conjuntamente decisões a respeito do bem comum daquela sociedadezinha, daquele núcleo pequeno. Isso é uma república. É tudo eleito, tudo decidido por voto, mas é completamente diferente do sentido da república. E as velhas repúblicas municipais lusitanas e brasileiras. Dentro dos municípios, na estrutura tradicional dos municípios, havia eleições e havia um sistema local de administração local, sem interferência do poder real. Era uma democracia local, eram chamadas as repúblicas municipais. Tudo isso é coisa muito boa, não há crítica a fazer a isso. A crítica que se faz é as repúblicas modernas, porque elas se baseiam na Revolução Francesa com uma série de desvios doutrinários, por exemplo, são individualistas. A concepção tradicional é que a sociedade é composta por famílias. A célula da sociedade não é o indivíduo, é a família. O homem se situa dentro de uma família e a família é que está na sociedade. O conjunto de famílias constitui uma sociedade, não é o conjunto de pessoas. A República diz não, cada eleitor é um só. É elevado à condição de cidadão, o cidadão. O que é o cidadão sem a família, sem o apoio dos corpos intermediários da sociedade? Ele é um grão de areia perdido numa praia, não é nada. Fica indefeso diante do Estado Todo-Poderoso. Compreendem? Outra coisa, o igualitarismo. A República parte do princípio de que todos os homens são iguais. Nós sabemos que não são assim. Os homens têm a natureza humana é a mesma para todos. Os direitos provenientes da natureza humana são iguais para todos, isso ninguém discute. Mas existem diferenças acidentais de cultura, de educação, sobretudo de aplicação da vontade, do esforço, da capacidade de trabalho, da moralidade. Todos esses elementos fazem com que as pessoas se diferenciem. Agora, querer forçar todo mundo a ser igual por princípio é um princípio republicano. Na prática, não funciona. Aliás, é incoerente o sistema republicano com o igualitarismo. Porque, veja bem, por que a República faz eleições? É para eleger o melhor para a presidência, não é isso? Não é? Teoricamente, são vários candidatos e a gente vota no melhor. Teoricamente é isso. Mas se todos são iguais, para que fazer isso? Não era melhor fazer um sorteio? São todos iguais. Por que não faz um sorteio? Compreendem a contradição do sistema? Querem ver outra falha? A infalibilidade das multidões. O sistema republicano de uma democracia mal entendida não é a democracia autêntica de que fala São Tomás de Aquino, de que já falou antes dele Aristóteles. Não. O sistema diz o seguinte: uma pessoa pode errar, mas quando junta uma multidão, ela é infalível, porque as inteligências se somam. Então, uma porção de gente reunida vale mais do que um gênio isolado. Ah, claro, olha a genialidade, a inteligênciazinha pequenininha de cada um, soma todo mundo. Agora, acontece que, na prática, a experiência mostra que, quando junta uma multidão, não são só as inteligências que se somam, são também as burrices, são também os defeitos, as paixões, as visões distorcidas. Compreendem como outro princípio da República, também mal entendida, é a negação da procedência divina do poder. Que o poder vem de Deus, isso é a doutrina católica, isso está na Escritura. Nenhum poder terias se não te fosse dado do alto.
Isso está na Escritura, não é opinião minha, nem de... Agora, o poder pode ser exercido, o poder que vem de Deus pode ser exercido por alguém eleito. É diferente, mas o poder do eleito vem de Deus, não vem da eleição. A eleição designa a pessoa, mas o poder vem de Deus. Isso a República entendida de acordo com a Revolução Francesa não entende. A noção de que o Estado é onipotente é outro princípio que vem da Revolução Francesa. O Estado não é onipotente, o Estado está sujeito à lei natural, às leis de Deus. A lei natural, existem direitos humanos anteriores à Constituição do Estado. Compreendem? Uma série... Agora, todo esse conjunto de ideias erradas, nas quais todos nós que estamos aqui fomos formados nas nossas escolas, desde o curso primário, tudo isso produz nas cabeças de muitas pessoas uma série de preconceitos que fazem com que a monarquia seja dificilmente entendida. Vamos pegar um aspecto, a questão da participação popular no governo. Hoje se acredita que a pessoa votando a cada 4 anos, ela está participando da condução do governo. O que significa um voto individual dentro de uma multidão de um colégio eleitoral? Não é nada. Não é nada. 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 Agora, antigamente havia formas de participação popular de outras naturezas que não se exprimiam pelo voto, mas que eram autênticas. Hoje em dia, um presidente da República tem muito mais poder do que tinha um monarca num regime absolutista. Veja, não é o regime constitucional do século XIX, é um regime absolutista. Por quê? Porque havia limites de direito natural que nunca um monarca, mesmo absoluto, ousaria transpor. Isso as pessoas não veem. E eu posso lhes contar um caso que é muito elucidativo a esse respeito. Um dos monarcas mais ditatoriais da monarquia absoluta foi Frederico da Prússia, rei da Prússia. Frederico da Prússia, ele era enciclopedista, ele era amigo do Voltaire, ele era o que havia de pior na Europa do tempo dele, e era um governante autoritário, era um verdadeiro ditador. Pois bem, ele resolveu construir um palácio nos arredores de Berlim, um local chamado Potsdam. E ele construiu o palácio. Como ele gostava da França e como ele gostava do espírito francês, ele deu ao palácio dele um nome francês, chamava-se o Palácio de Sans-Souci. Sans-Souci, em francês, significa sem preocupação. Era o Palácio da Despreocupação, da Tranquilidade. Ele construiu o palácio existe até hoje, e quando terminou a construção do palácio, ele quis fazer os jardins do palácio. E mandou chamar uns paisagistas para fazerem um desenho, enfim, ele quis fazer um bonito jardim. Mas acontece que surgiu um problema, é que bem junto do palácio havia um moinho e um moleiro que entrava com sacos de trigo, moía e saía para vender a farinha. O rei disse, olha, compra o moinho do homem, demole o moinho para fazer o jardim. Só que o homem não queria vender o moinho. O Frederico disse, não, diga para ele que faça o preço que quiser que a coroa paga. Precisamos fazer o jardim do palácio. O sujeito responde, mas eu não quero vender, o moinho é meu. Vejam, era um rei absoluto, era um rei que teoricamente podia tudo. O Frederico diz o seguinte, diga o maior preço que você quiser, que eu pago o dobro. Não quero vender,
O moinho é meu, eu não quero vender. E teimou, teimou, teimou. Chegou um momento que o Frederico da Prússia perdeu a paciência e disse para o sujeito: ou você vende o moinho, ou eu tomo o moinho à força. Resposta do homem: ainda há juízes na Prússia, eu apelarei para a justiça. Quando o homem disse isso, Frederico parou, disse: o moinho é seu, eu não vou mais discutir. Fique com o moinho. Por que isso? Pense um pouquinho. Não havia separação de poderes, legislativo, executivo, judiciário, estava tudo fechado na pessoa do rei. Qual era o primeiro juiz da Prússia? Era o rei. Quando o homem disse: eu vou apelar para a justiça, no fundo, ele disse para o Frederico: se Frederico, rei, é arbitrário e quer me impor uma coisa que eu não quero, eu apelarei para Frederico, juiz. Quer dizer, foi um apelo que ele fez para a consciência do rei, enquanto juiz. E o Frederico cedeu. Disse: não, o moinho é dele, eu não tenho direito de tirar. E não tirou. E o homem continuou com o moinho. O moinho continuou a trabalhar, o palácio foi feito, o jardim todo em volta, fizeram uma estradinha de servidão para o moinho poder entrar e sair com a carrocinha dele. E o moinho acabou se incorporando à paisagem, deu até uma nota de pitoresco ao Palácio do Rei. 100 anos depois, os bisnetos do dono do moinho estavam numa crise financeira e foram procurar o rei da Prússia da época, que era um sobrinho bisneto. O Frederico não teve filhos, mas tinha sobrinhos. Foram procurá-lo e para vender o moinho. Disse: olha, o seu antepassado queria comprar, nosso antepassado não quis vender, agora nós queremos. O rei da Prússia diz assim: quanto é que vocês querem pelo moinho? Ah, majestade, tantos 1000 florins. O rei da Prússia disse: eu vou mandar o tesouro da Prússia lhes entregarem essa quantia, porque nós somos vizinhos há muitas gerações e os vizinhos auxiliam-se uns aos outros nas horas de dificuldade. Eu vou mandar lhes entregar essa quantia, mas com uma condição: o moinho tem que continuar funcionando. Vocês têm que continuar no moinho, eu lhes dou o dinheiro, mas vocês têm que continuar no moinho e o moinho tem que estar funcionando. Porque esse moinho não é propriedade de vocês, nem minha propriedade. Ele se transformou numa propriedade cultural, uma propriedade moral do próprio reino da Prússia. Estão vendo o que eram as coisas? Entendem o que era a monarquia antiga? Agora, o Frederico era protestante, ele era enciclopedista, enquanto pessoa, ele era péssimo, mas ele representava uma tradição de monarcas que vinham da Idade Média. Então, ele teve essa atitude. Não acho impressionante isso? Em Portugal, os reis de Portugal também não havia separação de poderes. O rei de Portugal, por exemplo, Dom Manuel, Dom Sebastião, Dom João III, Dom João IV, eles tinham tudo, enfechavam na sua pessoa todos os poderes do Estado. Porém, um rei não podia criar um imposto sem consultar o povo, sem convocar cortes e consultar. Por quê? Porque quem ia pagar o imposto era o povo. Então, o povo tinha que ser consultado sobre a finalidade, o valor, tinha que opinar. Tinha que... O primeiro rei que decidiu mudar a destinação... Veja, não criou um imposto novo, hein? Ele mudou a destinação de um imposto antigo. Foi Dom José I, no consulado do Marquês de Pombal, que foi um ditador. Pela primeira vez na história de Portugal,
Se mudou, sem consulta popular, se mudou o destino de um imposto, para verem o que era a monarquia antiga antes da Revolução Francesa, antes do absolutismo, que foi um desvirtuamento do princípio monárquico e preparou a Revolução Francesa. Era assim. Em Portugal, qualquer pessoa tinha o direito de apelar diretamente para o rei. Qualquer pessoa. Havia pessoas que muitas vezes faziam viagens para ir até o lugar em que estava o rei, para chegar perto do rei. Quando chegava perto do rei de Portugal, qualquer pessoa, e gritasse, justiça, senhor, era a fórmula. O rei tinha que parar o que estava fazendo, ouvir a pessoa e já tomar a decisão na hora. Quer dizer, havia um modo de a pessoa... Só havia uma ocasião em que o rei não fazia isso. Era quando ele estava acompanhando alguma procissão com o Santíssimo Sacramento. Quando o rei estava, por exemplo, em Lisboa e passava aquela procissão que ia levar comunhão para algum enfermo, ia o padre, ia o coroinha com a vela, tocando o sino, o rei muitas vezes descia da carruagem ou do cavalo e acompanhava a procissão até a casa da pessoa. Entrava na casa. Depois que o padre tinha dado a comunhão, o viático, e Nosso Senhor já não estava mais sacramentalmente presente, aí ele voltava a ser rei de Portugal. Enquanto ele estava diante do Santíssimo Sacramento, ele não atendia ninguém, ele era um qualquer. Depois aí as pessoas gritavam, justiça, senhor, aí ele atendia a todos. Esse era o sistema. O rei São Luís, na França, ele se sentava embaixo de um carvalho, e o carvalho de Vincennes é um carvalho muito antigo, muito venerável. Ele se sentava ali embaixo e ministrava justiça para qualquer pessoa que quisesse recorrer a ele. Era assim. Versailles, na França, já era tempos do absolutismo régio. Qualquer pessoa tinha o direito de entrar no Palácio de Versalhes. Qualquer pessoa, qualquer popular podia entrar. E havia uma singularidade. Para entrar no Palácio do Rei, em Versailles, era preciso levar uma espada. Tinha que ser, só não podia entrar desarmado, tinha que entrar armado. Por quê? Por que isso? Tem uma razão. É que o privilégio de portar espada era privilégio da nobreza. Ora, quem entra no palácio do rei, enquanto está no mesmo palácio que o rei, vira nobre. Então, qualquer um que entrasse no palácio tinha que estar com a espada, e não podia entrar sem a espada. Compreende? Havia do lado de fora do Palácio de Versailles, havia barraquinhas que alugavam espadas para os homens que queriam entrar, pagavam uma moeda, punha a espada e entrava. Não podia. Imaginem hoje ter que entrar armado no Palácio do Planalto, qualquer palácio. É impensável. Compreendem como são as coisas? Não, é para rir mesmo. Bom, cortes. As cortes. O que eram as cortes em Portugal? Eram reuniões convocadas pelo rei dos 3 estados da nação, clero, nobreza e povo. Essas cortes, elas aconselhavam o rei e tomavam decisões que o próprio rei devia obedecer. Nos bons tempos da Idade Média, os reis de Portugal convocavam com muita frequência, às vezes, a cada 2, 3 anos, convocavam para saber o que a população queria. Quer dizer, havia uma permeação entre povo e soberano que não se dava pelo meio eleitoral republicano. Mas havia, funcionava, e as coisas eram assim. Bom, outra coisa, o direito de voto. O direito de voto, teoricamente, é igualitário. O seu voto vale o mesmo que o meu, o mesmo que o seu, o mesmo que o dele. O voto é igual para todos. Agora eu pergunto, é igual mesmo?
Será que o nosso voto vale o mesmo que vale o voto do dono da Rede Globo? Eu pergunto. Será? Se um de nós tiver uma ideia e quiser difundir a ideia para o bem do Brasil, o que nós vamos fazer? Vamos gastar muita saliva, vamos falar para todos os nossos conhecidos. Quem tem o privilégio, como estou tendo agora, de falar para um auditório tão seleto como está aqui na minha presença, posso falar para algumas pessoas, está sendo transmitido, muitas outras estão ouvindo, mas é muito limitado o que eu posso falar. A minha capacidade de influência é limitada. Agora, uma pessoa que tenha uma rede de televisão, de meios de comunicação social, pode fazer muito mais do que eu. Então, pergunta-se, o voto vale a mesma coisa para todos? Depois, outra coisa, não sei se sabiam que o voto de um eleitor de São Paulo vale 1/13 do voto de um eleitor do Acre? Sabiam disso? O poder efetivo de um eleitor acreano vale 13 vezes o de um eleitor paulista. Eu não sei, eu não tenho a comparação com o Rio de Janeiro, mas não deve ser muito diferente também, porque são estados muito populosos, que se fossem para ter o número de deputados proporcional, teria um número imenso. Então seria o resultado é que os estados com menos população não teriam, alguns deles talvez não pudessem eleger nem sequer 1 ou 2 deputados. Então, pelo sistema republicano atual, o voto, que deveria ser igual para todos os paulistas, vale 1/13 do que vale o acreano. Isso é justiça? Isso é democracia? É um fato. Compreendem como... Bom, peguem, por outro lado, a questão da unidade. Eu falei há pouco que São Tomás de Aquino e Aristóteles dizem que a principal vantagem de uma sociedade humana, o principal benefício que ele deve, acima de tudo, preservar é a unidade. Qual é o ato mais solene de uma república? É a eleição. É o ato por onde os cidadãos vão lá e depositavam na urna, hoje já é tudo eletrônico, manifestam a sua vontade. Pois bem, a eleição é precedida de campanhas eleitorais. Nas campanhas eleitorais, os candidatos arreganham os dentes e afiam as unhas uns com os outros e se machucam de todas as formas possíveis e imagináveis. Todos os podres vêm a nu, todas as acusações verdadeiras ou falsas, enfim, tudo é feito para dividir o país. Quando elegem um, a primeira coisa que esse um faz é fazer um discurso dizendo: eu sou o presidente de todos. Sou o presidente. Não é o presidente de todos. Se ele foi eleito por uns e outros fizeram de tudo para que ele não fosse, como é que pode ser de todos? Toda eleição republicana no nível mais alto, estou falando eleições para a presidência da República, o sistema legislativo é completamente diferente, é outra filosofia de ação. Mas todo o sistema republicano de eleição de presidentes é algo que dilacera de 4 em 4 anos um país. Como é que se dá uma sucessão dinástica? Nós assistimos há pouco. Morreu a rainha da Inglaterra, que parecia imortal, ela parecia eterna. Ela morreu. Ela ficou, foi a rainha que ficou mais tempo no poder na história da Grã-Bretanha. Ela morreu. Subiu o filho. Tem muito menos carisma que a mãe, não se compara com a mãe, mas é o herdeiro. Ficou. Toda a Inglaterra foi atrás. É o rei, pronto, ninguém discute. O que faz um inglês? Torce para ele dar certo.
Na Inglaterra existe oposição, existe o partido no poder e a oposição. Como é que se chama? Como é que é o nome tradicional da oposição na Inglaterra? O doutor Ramiro se lembra bem disso. A leal oposição de Sua Majestade. Leal. Não é que está se opondo à majestade, mas em nome da majestade está se opondo ao partido que está no poder. E vão alternando. Quer dizer, tudo é feito de um modo a preservar a unidade. Separação de poderes. Teoricamente, os poderes, desde Montesquieu, são três: legislativo, executivo e judiciário. São poderes que são independentes, têm a mesma dignidade. Um não deve entrar na área de atuação dos outros. Equilibram-se perfeitamente os três. O legislativo elabora as leis com a sua alta sabedoria. O executivo, obedecendo ao legislativo, executa as leis e usa a sua sabedoria para ver o melhor modo prático de executar o que as leis mandam. E ao judiciário compete julgar os infratores das leis e julgar a interpretação de alguma lei que não seja inteiramente clara. Teoricamente, isso é muito bonito. Na prática, sempre um poder entra na esfera dos outros. Sempre. Dom Pedro I teve a genialidade de propor o poder neutro, poder moderador. De fato, na Constituição do Império, foi uma coisa primorosa, uma coisa que genial. A Constituição de 1824, como eu disse há pouco, ela tem alguns aspectos imperfeitos, mas o poder moderador, tal como foi estabelecido, é uma espécie assim de genialidade legislativa. Bom, resumindo, a monarquia é um regime natural, porque é baseado na família, que é a matriz, a célula-mãe da sociedade. A figura do monarca é naturalmente aceita, sem dificuldade, porque ela exprime exatamente para o povo a figura do pai. Essa noção de pai está muito presente da ideia de monarca. Uma vez perguntaram para esse espanhol que eu citei há pouco, José Maria Pemán, perguntaram a ele se não podia haver maus reis. O Pemán disse, sim, pode haver maus reis, claro que há. Houve maus reis na história, houve casos. Mas é muito mais frequente haver maus maridos do que maus reis. Por quê? Porque os pais... Perdão. É muito mais frequente haver maus maridos do que maus pais. Por quê? Porque os maridos são escolhidos pelas mulheres. E na hora de escolher o marido, elas podem se enganar, e frequentemente se enganam, levadas por paixões, levadas por distorções criteriológicas. Casa com um e depois que casou viu que ele é diferente do que ela queria. Dá um mau marido. Agora, o pai não é escolhido por ninguém. Os pais, a natureza, Deus é que designou o pai para cada um de nós. Há maus pais, mas é muito mais fácil achar um mau marido do que um mau pai. Essa foi a resposta do Pemán. Vejam a sabedoria. Outra coisa, a República imagina que a eleição escolhe gênios, os melhores. O melhor dos melhores, dos melhores, dos melhores é que é o eleito. Ela não imagina que pode acontecer o contrário. Falava-se muito, não, mas é muito perigoso confiar ao acaso da sucessão dinástica o governo de um país, porque, de repente, um incompetente pode herdar a coroa e um incompetente não pode ser eleito também. Compreendem? Como é que é o sistema monárquico? Aí a gente entra no que dizia o Pemán, que é inteligente demais para a gente medíocre entender. O sistema monárquico é o seguinte: os homens podem ser incompetentes, a natureza humana é corrompida,
o homem é tendente ao aproveitamento, a se locupletar. Todas essas tendências existem. Considerando tudo isso, vamos fazer um sistema em que esses inconvenientes tenham menos possibilidade de fazer mal. É a monarquia. Agora, um sistema em que junta tudo para fazer o pior possível. É a república entendida com o espírito da Revolução Francesa. É tudo feito para dar errado. Compreendem Bom, a monarquia. É claro que pode haver um herdeiro que não seja genial, que seja medíocre. Procura-se, por meio da educação, a educação dos herdeiros é fundamental. Por meio da educação, se procura diminuir ao máximo esse inconveniente. Esse inconveniente será sempre menor do que fazer uma brigaria no país e rachar uma guerra civil para escolher um. Não escolhe, deixa que a natureza indique. Funciona muito melhor, é o bom senso. Bom, outro, e aqui eu termino, outro preconceito contra a monarquia é achar que ela não serve porque é arcaica. É um regime arcaico que não tem possibilidade de vingar nos tempos atuais. Bom, um professor da Universidade de Pensilvânia, professor Mauro Gilliam, publicou recentemente, ele é sociólogo, professor de sociologia, ele fez um estudo acadêmico, ele comparou o desempenho de 137 nações do mundo durante 110 anos, de 1901 até o ano de 2010. Ele comparou 137 nações. Ele tomou em consideração a economia, mas não só a economia, também as instituições políticas, sociais, de ensino, índices de saneamento básico, saúde, expectativa de vida, taxas de suicídios, etc., etc. Tudo considerado, somou tudo. E com aquela frieza, com aquela exatidão desapaixonada dos verdadeiros acadêmicos, tão diferentes dessa pseudo-intelectualidade que nós conhecemos muitas vezes, ele concluiu que, de todos os pontos de vista, o desempenho das monarquias é muito superior ao das repúblicas. Isso um norte-americano chegou a essa conclusão. Como pretender que um regime assim seja um regime arcaico, que não tem mais razão de ser no mundo moderno? Não dá. Eu posso lhes dizer uma coisa, acho que eu acredito que seja o mais velho aqui da sala, não sei, imagino. Eu tenho, portanto, vivi muito mais do que a quase totalidade dos que estão aqui, tenho uma experiência, como dizem os espanhóis, mais sabe o diabo por ser velho do que por ser diabo. Quer dizer, eu vi muita coisa. Eu posso lhes afirmar que hoje em dia, nós estamos vendo um fator novo que é muito diferente do que havia há 25, 30, 40 anos atrás. Como é que seria possível se imaginar que numa cidade como o Rio de Janeiro, numa noite, no meio da semana, se reuniria um público com tanta gente bem intencionada, desejosa de realmente se aprimorar no conhecimento, na cultura, no autoaperfeiçoamento, e isso não apenas por interesse pessoal, mas para o benefício da coletividade, para o benefício do Brasil, e que tanta gente, por meio das redes sociais, acompanhasse uma exposição como a nossa, tantos jovens, tantas pessoas de futuro. Isso, há 20, 25 anos, pareceria impossível. Pareceria impossível. A tal história marxista, Marx dizia, né, que a roda da história não volta para trás. Ela tem um caminho, um curso
que não pode ser desviado. Não é verdade. Esses fatores de esperança para o Brasil do futuro, os que estão aqui acompanhando, tendo a paciência de acompanhar esta minha palestra, são uma prova disso, mostram que a roda da história pode sim girar em sentido contrário ao que a Revolução deseja. E ela pode sim voltar para toda uma restauração. A monarquia seria um elemento, mas a restauração tem que ser muito mais ampla, tem que ser uma restauração moral, uma restauração religiosa. Os homens têm que se voltar para Deus. Quando isso acontecer, poderá haver realmente esperanças para o futuro. E eu vejo nessa nossa reunião de hoje à noite uma certa razão de confiança de que isto acontecerá. Me cabe encerrar, mais uma vez, agradecendo a gentileza do convite do Centro Dom Bosco e fazendo votos para que nessa obra de restauração do Brasil, para que ele volte volte a trilhar o caminho do qual ele nunca deveria se ter afastado, o Centro Dom Bosco ocupe uma posição de destaque como já vem ocupando. É o que eu teria a dizer. Muito obrigado pela atenção. Se quiserem, estou disposto a responder ao que desejarem.